Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Nós adoramos ao Senhor através dos cânticos, adoramos através das ofertas, através dos louvores, das orações, e agora adoraremos ao Senhor através do estudo da palavra. Meu desafio para você é que você dedique esse tempo ao Senhor com sua mente e com seu coração. Nossa oração e desejo é que o Senhor fale profundamente ao seu coração, convidando você a refletir a respeito de sua vida, a respeito de sua caminhada com o Senhor. Nós vivemos em uma era conturbada. Vivemos em uma era em que é possível dizer que os valores estão sendo lenta e gradativamente mudados, alterados. É muito comum falarmos sobre uma velha história daquele sapo que foi colocado dentro de uma panela com água fria. Depois, essa panela é levada ao fogo e essa panela lentamente vai se aquecendo, e aquele sapo começa a se acostumar com a temperatura da água que está aumentando e não percebendo que a temperatura chega a um nível elevado, ele morre queimado pela água quente. Ele não percebe a influência externa ou o que a influência externa está fazendo para si mesmo. Bom, já foi provado biologicamente que no final o sapo pula para fora da água, ele não fica até o final. Mas a metáfora ainda tem o seu valor. Vivemos em uma era onde a água tem se esquentado, obrigado irmão, se esquentado gradativamente, e é cada vez menos perceptível para nós o quanto isso tem nos afetado. Esse processo de mudança de valores, dos valores da palavra de Deus para os valores do que podemos chamar de uma era mundana, é chamado de secularização. A secularização é a mudança dos valores que uma sociedade tem, que um povo tem, que uma nação tem. Sociedade essa baseada em valores e princípios bíblicos, que lenta e gradativamente vai perdendo estes valores, substituindo esses valores para assumir um novo referencial de valores. Mas não mais a partir da palavra de Deus, mas a partir daquilo que o mundo está apresentando. Isso implica para mim e para você algumas coisas. Em primeiro lugar, implica em uma mudança lenta, porém constante, de uma consciência bíblica sobre o certo e o errado. Cada vez mais, os nossos referenciais sobre certo e errado estão se secularizando. É um processo de abandono dos valores de Deus, ao mesmo tempo em que assumimos os valores do mundo. Mas esse processo de uma perda de consciência do certo e do errado não afeta apenas a nossa moralidade, aos nossos referenciais éticos. Na verdade, afeta toda a nossa estrutura de pensamento, a nossa forma de olharmos para a vida, de encararmos as situações, é lenta e gradativamente alterada. Isso tem implicações para todas as áreas da vida. Por exemplo, há 50 anos atrás, arrependimento, o conceito de arrependimento era uma virtude. Uma pessoa que se arrepende é uma pessoa humilde, é uma pessoa que reconhece os seus erros e muda de rota. Hoje, arrependimento é sinal de fraqueza, de caráter e de personalidade. Você não pode se arrepender do que você faz. Continue firme, continue no seu caminho, mesmo que tudo e todos digam ao contrário. Essa mudança de mentalidade afeta também a forma como nós compreendemos os nossos relacionamentos interpessoais.
a maneira como eu me relaciono com meu marido, com os meus filhos, com meu cônjuge, com meu patrão, com meu empregado. O que eu falo e como eu falo, não importa mais. Eu posso falar o que eu quiser, e eu posso falar como eu quiser, porque no final, isso é uma questão apenas de uma pessoa que tem uma opinião muito forte. Você humilha as pessoas, você fala o que não deve, fala quando não deve, e no final a sua consciência legitima essa prática sob o título de eu sou uma pessoa de opinião forte, e não reconhece que isso é uma dificuldade da sua língua e do seu coração com o domínio próprio. Uma pessoa que hoje quer tudo do seu jeito, não é mais vista como uma pessoa egoísta, mas como uma pessoa determinada. Não é mais uma questão do orgulho do coração, mas é uma questão de eu ser uma pessoa convicta do que eu quero. Perceba que, lenta e gradativamente, os valores vão mudando. E as gerações por gerações vão perdendo seus referenciais. De que a água está esquentando, mas a gente permanece na panela. Diante disso, só há uma alternativa possível para nós. Essa alternativa indica que precisamos pular para fora dessa panela que está esquentando. Precisamos estar conscientes de que essa panela está fervendo e precisamos fugir dela. Fugir dessa panela fervendo chamada secularização, aonde os valores são mudados, aonde os referenciais de moralidade são alterados e não percebemos enquanto estamos fervendo nela. Fugir da panela, fugir da secularização é, portanto, não um ato de covardia, mas um ato de coragem. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite, baseados no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, para aqueles que gostam de memorização, 2, 22, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, nós faremos a leitura deste texto, e eu quero que você tenha em mente esses princípios introdutórios que apresentamos para os irmãos, com o título da mensagem em vista: a fuga dos corajosos. Fugir não é um ato de vergonha, mas um ato de coragem. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Eu vou ler mais uma vez na minha versão, que é a NVI. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Curve sua cabeça, nós vamos orar mais uma vez e vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Senhor nosso Deus, nós estamos diante da Tua presença e queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Deus, nós precisamos da Tua graça, precisamos que o Senhor manifeste o Teu poder sobre nós, através da Tua palavra e do Teu Espírito operando em nosso coração. Senhor, que a nossa mente, a nossa atenção estejam voltados para o Senhor nesse momento. Deus, alcance a nossa vida nas áreas que precisam ser alcançadas. Deus, não nos permita continuarmos vivendo nessa panela quente chamada secularização, que afeta tudo que fazemos, pensamos e como vivemos. E nos ajude a sermos conformados à imagem de Cristo. Que o Senhor seja adorado nesse momento de meditação da palavra. Que o Senhor seja adorado com a exposição da mesma. Que esse tempo não seja sobre mim, não seja sobre os meus irmãos, mas que esse tempo seja sobre o Senhor
e sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A fuga dos corajosos. A última carta do apóstolo Paulo, escrita pouco tempo antes de ser martirizado em Roma, é 2 Timóteo. Paulo, que havia caminhado com este jovem ministro, Timóteo, durante tanto tempo, estava agora passando o bastão para aquele que daria continuidade ao ministério apostólico. Então você precisa olhar para 2 Timóteo como uma carta de um pai que está proferindo as suas últimas palavras para o seu filho amado. Paulo sabe que vai ser morto. A sentença já foi predita. A espada já está no pescoço do apóstolo. Portanto, é um pai que, sabendo que vai partir, precisa dar os últimos conselhos para aquele filho amado, filho na fé, que dará continuidade ao ministério apostólico. Isso acontece porque Paulo sabe que Timóteo vive em um mundo hostil. O mundo predominante da época do primeiro século, quando esta carta foi escrita, era um mundo profundamente pagão, profundamente secularizado, aonde o cristianismo estava apenas iniciando-se, aonde não haviam nações hegemônicas que tinham como referencial primário a cosmovisão judaico-cristã. É neste mundo que Timóteo está pegando o bastão das mãos do apóstolo Paulo para dar continuidade a essa tarefa tão desafiadora de levar o evangelho para este mundo secularizado. Timóteo, como um jovem temeroso que era, com dúvidas, com perguntas, com medos, está agora diante dessa tarefa. E diante de muitos conselhos que o apóstolo Paulo, em sua última carta, em seu último suspiro, tem a dar, temos o versículo 22 do capítulo 2. Um conselho direto, um conselho prático, um conselho objetivo, um conselho impactante. Impactante porque foge dos principais referenciais normais de pensamento humano. Ninguém pensaria isso. Nós não pensamos assim. Por isso, o desafio de Paulo a Timóteo também é um desafio ao meu e ao seu coração. Um desafio não apenas de mudarmos de comportamento, de mudarmos o livro de regra, de mudarmos a forma do que pode e do que não pode, mas de mudarmos a forma de pensarmos a nossa vida à luz daquilo que Deus está ensinando. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, é um conselho prático de Paulo. É um conselho, preste bem atenção nisso. É um conselho que está dividido em 3 práticas simultâneas. É apenas uma palavra, uma ideia, uma exortação, que é composta de 3 partes, de 3 passos, que acontecem simultaneamente, como um tripé, que sustenta uma base. Remova um desses pés e tudo se desmoronará. É sobre este conselho, dividido em 3 partes, que eu quero falar com os irmãos nessa noite. E a primeira parte deste conselho de Paulo a Timóteo é que ele precisa fugir das paixões da mocidade. Fuja das paixões da mocidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte: Timóteo, você precisa entender que é necessário fugir. Enquanto você não perceber que há um perigo iminente batendo a porta, você ficará estático, parado, achando que está tudo bem, ao invés de correr com todas as suas forças para a direção oposta.
Mas do que Paulo está dizendo que Timóteo precisa fugir? Por que a fuga é necessária? A ideia do apóstolo Paulo é que essa fuga precisa acontecer porque há um contexto de conformidade. Há uma pressão externa que dia após dia vai pressionando contra a vida da igreja, contra o coração do servo de Deus, para que ele se amolde a essa pressão externa a ele. E no contexto imediatamente anterior ao texto que nós estamos lendo, o apóstolo Paulo está dizendo que há perigos que a igreja tem corrido, perigos que estão lutando, batendo as portas da igreja, perigos estes, como Paulo diz no versículo 17, que se espalham como um câncer na porta da comunidade do povo de Deus. E se esse câncer adentrar a comunidade, ele vai matar a igreja. Mas esse perigo da conformidade não apenas está invadindo a vida da igreja, está invadindo o coração do discípulo de Cristo. Veja, o que Paulo está dizendo para Timóteo é que Timóteo não pode simplesmente, como um ministro da palavra de Deus, olhar para aqueles que estão ao seu redor e dizer, realmente é perigoso mesmo para todos nós. O que Paulo está dizendo é que Timóteo precisa estar consciente de que esta pressão é contra o coração do próprio Timóteo. É uma exortação que precisa de uma resposta individual. Não podemos olhar para o irmão do lado e dizer, cuidado, olha, é perigoso, enquanto fechamos os olhos para a nossa própria necessidade de fugir. Essa palavra é muito importante para você, meu irmão, mas eu não me lembro que isso precisa impactar a minha vida. Existe a necessidade de fugir, porque há uma pressão contra a vida da igreja e contra o coração do discípulo de Cristo. Fugir, portanto, dessa pressão, desse processo de secularização, de mudança dos valores de Deus, aonde a iniquidade invade a vida do povo de Deus, requer uma atitude drástica. Fugir é assumir uma atitude drástica, é fazer aquilo que mais ninguém faria, porque todos estão conformados com a forma de viver. A fuga é um ato de coragem, porque ninguém mais quer fazer isso. Todos estão conformados, é tudo normal, a gente se acomodou. Os valores invertidos não afetam mais a minha consciência, não afetam mais a sociedade, portanto todos estão parados, estáticos, com os olhos abertos para essas mudanças de valores. Mas o convite de Paulo é: fuja, Timóteo, faça o que ninguém mais faria, tome uma atitude drástica. Utilizando as palavras do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 29, arranque o seu olho. Se o seu olho te faz pecar, o que Jesus diz? Arranque-o e lance fora, porque é melhor você entrar no reino de Deus sem um olho, do que ter todo o seu corpo no inferno. Se a tua mão te faz pecar, arranque-a fora, porque é melhor entrar no reino de Deus sem a sua mão, do que entrar com todo o seu corpo no inferno. O que Jesus está dizendo? Espero que amanhã ninguém esteja mutilado, tá bom? O que Jesus está dizendo é: tome uma atitude drástica, faça o que deve ser feito diante da necessidade de fuga. É José fugindo da esposa de Potifar, em Gênesis capítulo 39, é a sedução às portas, é a tentação convidando para o pecado, e o jovem José fugindo com todas as suas forças, porque esta não é a atitude de um homem covarde, mas a atitude de um homem de coragem, porque sabe que não pode enfrentar esse inimigo sozinho. Portanto, meus irmãos, a fuga é uma atitude de coragem, porque ninguém mais faz isso hoje.
todos estão se secularizando. Mas essa fuga precisa acontecer por uma razão, ou precisa sair de um lugar. Estamos fugindo de alguma coisa, mas fugindo exatamente do quê? O versículo 22 afirma que essa fuga precisa ser das paixões da mocidade, ou como diz a NVI, dos desejos malignos da mocidade. Mas o que são isso? O que é isso? Essas paixões, esses desejos da mocidade. Em primeiro lugar, você precisa entender que paixões da mocidade não dizem respeito unicamente a jovens. Então isso aqui não é para mim, porque eu não sou mais jovem. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que existe um tipo de mentalidade, existe um tipo de comportamento que é característico de pessoas mais jovens. Esse tipo de mentalidade pode ser adotada, pode ser assumida por pessoas de qualquer idade, de qualquer lugar, de qualquer época e cultura. É uma mentalidade que precisa ser evitada. Mas essa mentalidade não diz respeito apenas a coisas que fazemos. Essas paixões da mocidade são práticas que descrevem, sim, um comportamento externo, sim, coisas que faço, sim, coisas que falo, sim, coisas que vejo, mas também inclinações internas do meu coração, no secreto, no segredo, onde ninguém mais está, onde ninguém mais vê. Você deseja o que não deve, você quer o que não lhe pertence. Isso são as paixões da mocidade. E a exortação do apóstolo Paulo é que isso precisa ser evitado com todas as suas forças. Essas paixões da mocidade, portanto, descrevem uma prática juvenil, uma prática de imaturidade. Mocidade aqui precisa ser visto como um contraste com uma pessoa madura, experiente, que já viveu o bastante para saber o certo e o errado, que já sabe os caminhos perigosos da vida. O jovem não sabe, ele não conhece, ele é impulsivo, ele faz o que lhe deseja, ele faz aquilo que bate ao seu coração com toda a intensidade. Veja, não diz respeito unicamente à área moral, não é apenas isso, mas inclui isso também. O contexto, na verdade, de 2 Timóteo capítulo 2, em que Paulo traz essas palavras para Timóteo, é um contexto, na verdade, de oposição, de conflito, de briga. No versículo 16, o apóstolo Paulo diz que Timóteo deve evitar conversas, preste bem atenção nisso, inúteis e profanas, conversas irreverentes, gracejos, piadinhas imorais, aquelas coisas que a gente acha engraçado, que a gente se acostumou, que são típicos da mentalidade juvenil. Versículo 23, o apóstolo Paulo fala: veja, fuja, Timóteo, ou evite as brigas, as contendas, porque isso é característico de jovens impulsivos. A gente vai fazer acontecer. Portanto, esse tipo de mentalidade que Paulo está dizendo que devemos fugir, essa mentalidade juvenil, essa mentalidade imatura, essa mentalidade impulsiva, é uma mentalidade que não tem domínio próprio. Eu quero fazer, eu vou fazer. É como uma criança birrenta que quer o brinquedo de todos os jeitos, mesmo que o pai não tenha dinheiro, mesmo que não possa fazer nada, mas ele quer, porque é um desejo do coração, ele não consegue controlar os seus impulsos. Paulo está dizendo: fuja deste tipo de mentalidade, porque isso vai destruir a sua vida, isso vai destruir sua família, isso vai destruir seu ministério. Precisamos fugir das paixões da mocidade. Mas em segundo lugar, este conselho de Paulo envolve uma outra etapa. Fugir das paixões da mocidade não é um ato isolado. Se você negar as outras partes desse tripé que fundamenta esse conselho de Paulo,
você irá fracassar. Portanto, a imagem que o apóstolo Paulo está dizendo é: Timóteo, enquanto você foge deste tipo de mentalidade juvenil e imatura, que apenas é uma busca pelos seus próprios desejos pessoais, enquanto você foge disso, você precisa seguir algo. Fuja e siga. São passos complementares e não isolados. Enquanto estou fugindo e abandonando os desejos da mocidade, eu olho para o que está diante de mim e sigo a isso com todas as minhas forças. É uma atitude única, que tem duas etapas: a fuga e a perseguição. Em outras palavras, meus irmãos, não existe um tipo de vácuo moral. Não tem como você abandonar o errado e não escolher simultaneamente o certo. A vida cristã de piedade, de santidade, é marcada por uma dinâmica que envolve, sim, abandonar o erro, mas ao mesmo tempo assumir o que é o certo. Utilizando as palavras de Paulo em Efésios capítulo 4, versos 22 ao 24, onde Paulo usa a imagem da roupa. Aqui ele está usando a imagem da fuga. Lá em Efésios ele usa a imagem da roupa, mas é a mesma ideia. O que ele diz em Efésios 4? Vocês precisam se despir do velho homem, a velha vida, a velha inclinação, esse processo mental de querer fazer a sua própria vontade, independente do que é o certo ou o errado. Você precisa se despir disso. Este é o velho homem, é o velho homem corrompido, em pecado. Mas enquanto você está tirando essa roupa do velho homem, Paulo diz que você precisa colocar a roupa do novo homem, despir-se e revestir-se. E este novo homem tem como referencial a vida do próprio Cristo. Portanto, meus irmãos, pureza cristã, santidade de vida, não é assumir um livro de regras, de pode e não pode. Posso fazer? Não posso fazer, então não vou fazer. Isso não é vida cristã, meus irmãos. Vida cristã é uma mudança completa de mente e de coração, onde eu entendo que estes valores são errados, portanto eu fujo deles. Mas porque tenho agora uma nova vida, a vida de Cristo, eu assumo os padrões corretos da vida de Cristo. Jesus não era um santarrão que apenas deixava de fazer coisas erradas. Jesus era o próprio Verbo encarnado, vivendo a justiça e o amor de Deus, andando em santidade, andando em pureza, mas curando os enfermos, olhando para o necessitado, sentindo compaixão do aflito, exortando aquele que precisava ser exortado. Não podemos reduzir a nossa vida cristã a práticas de certo ou errado, e pode e não pode. É uma mudança de mente, é uma mudança de coração, é revestir-se da vida de Cristo. Portanto, se você está colocando, ou se você está definindo sua vida cristã, posso fazer isso, não posso fazer, o que vão falar, o que vão pensar, você está vivendo qualquer coisa, menos a vida de Cristo. É por isso que enquanto fugimos, precisamos seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Práticas e virtudes cristãs que assumem um lugar predominante em minha vida, que assumem o centro das minhas decisões. Veja, é uma atitude simultânea. Você retira esse desejo juvenil da mocidade, de seguir as inclinações do seu coração. Eu quero, eu pego. Eu sinto, eu faço. Eu quero olhar, eu olho. Quero comprar, eu compro. Você remove isso do seu coração. E você coloca agora um novo referencial.
o referencial da vida de Cristo, a justiça de Cristo, o amor de Cristo, a paz de Cristo. Portanto, não há espaço mais para brigas, não há espaço mais para a minha opinião não há espaço mais para, eu falei porque eu penso assim mesmo. Não há mais espaço, olha, a minha opinião é assim mesmo e eu falo do jeito que eu quero. Porque não é mais o que você quer que está em jogo, mas é a vida de Cristo. Portanto, o primeiro passo é fugir, e o segundo passo é seguir. Esses dois passos precisam ser vistos simultaneamente. Anule um deles e você terá qualquer coisa, menos a vida de Cristo. Em terceiro e último lugar, há ainda uma terceira etapa, um terceiro passo que precisa ser assumido, que precisa ser adotado nessa dinâmica de fugir e de seguir no meio dessa grande panela fervendo chamado secularização. E esse terceiro e último passo é o que o apóstolo Paulo afirma ao dizer que essa fuga e esse seguir desses valores precisam acontecer de uma maneira específica. Veja o que diz o final do verso 22. Fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Agora preste bem atenção. Com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. A dinâmica da nova vida, essa dinâmica de despojar-se da velha vida e de revestir-se da nova vida, a dinâmica de fugir das paixões da mocidade e de agora seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, essa dinâmica não acontece, preste bem atenção nisso, não acontece em um contexto de isolamento. Não acontece na exclusividade e na individualidade. Muito pelo contrário. Essa dinâmica da nova vida acontece em um contexto de comunidade do povo de Deus. Fuja e siga com aqueles. Fuja e siga com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos caminhar com aqueles que já estão na caminhada conosco, mas que por alguma razão, talvez estejamos excluindo-os de nossas vidas. Essa expressão, aqueles que invocam o nome do Senhor, ela é fundamental para aquilo que Paulo quer comunicar para Timóteo. Porque essa caminhada com outros não é apenas uma caminhada coletiva com outras pessoas, mas é uma caminhada coletiva com as pessoas certas. É uma caminhada que traz para a sua vida, para perto de você, os referenciais corretos que vão auxiliar a sua vida nessa dinâmica de fugir e de seguir. E estes são aqueles que invocam o nome do Senhor. Talvez você não saiba disso, mas Jesus Cristo é o Senhor. Esta expressão é a declaração de fé mais antiga do cristianismo. Jesus Cristo é o Senhor. Não era apenas uma declaração doutrinária, não era apenas uma declaração de um entendimento mental sobre uma verdade, mas era um posicionamento que se opunha ao estilo de vida do mundo da época. Havia um Senhor na época, um Deus, hegemônico, dominante, que fazia o que queria e que dominava os povos. Esse Senhor era o imperador romano, era César. Todo cidadão romano
tinha a obrigação de dizer: César é o Senhor, Ele é Deus. Portanto, quando um cristão, ao descer das águas do batismo, afirmava: Jesus é o Senhor, ele estava dizendo: César não é o Senhor. E quando ele fazia isso, ele colocava sobre si mesmo uma sentença de morte. Porque adotar outro senhor que não César era proibido. Portanto, um cristão, não um evangélico, não um frequentador de igreja, não um crente nominal, mas alguém que decidiu entregar a sua vida a Cristo, estava disposto a morrer por ele ao dizer: Jesus é o Senhor. Não é apenas uma declaração da boca para fora, mas é uma declaração de entrega e de consagração de vida, não importa o que aconteça. Portanto, declarar que Jesus é o Senhor aponta para a identificação, para a unidade de um povo que sabe aonde está andando e com quem está andando. É um povo que sabe que aqueles que estão ao redor, que declararam: Jesus é o Senhor, Ele está comigo nessa jornada, porque Ele já entregou a sua vida à morte, e caminharemos juntos nessa direção. É uma declaração de identidade, de identificação com o povo de Deus. Portanto, era também uma declaração de profunda coragem. Fugir, meus irmãos, é um ato de coragem, quando você foge na direção de Cristo, quando você foge na direção oposta daquilo que o mundo está dizendo para você todos os dias. Talvez sobre você não ficará a pecha, a descrição, ou a sentença de alguém que vai morrer, sobre o Estado, sobre as autoridades, como era naquela época. Mas certamente, ao declarar que Jesus é o Senhor, e ao fugir dos referenciais do mundo, e seguir os referenciais de Deus, o mundo dirá para você: você é louco, você é um fundamentalista fanático, porque o mundo pensa de forma diferente. E quando não adotamos esse posicionamento, somos como sapos na panela, que não percebemos a água fervendo ao nosso redor. A secularização, portanto, afeta todo o nosso referencial cristão. E precisamos fugir disso, com todas as nossas forças. Meus irmãos, vivemos em uma sociedade extremamente individualizada, individualista. Nós procuramos solucionar os nossos problemas, procuramos resolver os nossos conflitos a partir do eu. É a cultura do eu, é a cultura extremamente individualista. E veja, a internet potencializa essa realidade. A internet individualiza a sua necessidade humana de interação social. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, 3 em 1, um ser relacional. Qual foi a única coisa, uma pergunta aqui, escola dominical, qual foi a única coisa na criação que Deus disse que não era bom? Deus criou tudo perfeito. Depois que ele termina a criação, ele diz: e viu Deus que era bom. Mas há algo que a Bíblia diz que Deus disse que não era bom. O que não era bom? Que o homem estivesse só. Porque o ser humano foi criado para ser um ser relacional. O mundo diz para você o contrário. Seja individualista. E a internet te conecta a pessoas que você não conhece, que você não sabe, para suprir essa necessidade comunitária e relacional, ao mesmo tempo em que você vive na sua bolha individualista. Você vê a vida dos outros, você sabe da vida dos outros, você fala da vida dos outros, mas sem participar da vida dos outros, sem sentir a dor dos outros.
O que é isso, meus irmãos? É a secularização. Estamos sendo gradativamente transformados. Encontro ajuda no podcast mais próximo. Quero saber sobre conflitos internos emocionais. Clico no podcast de qualquer um que você queira aí, e você tem todos os seus problemas solucionados. Mas não procuramos o irmão mais próximo. O irmão, ore por mim. O irmão, posso ir na sua casa para a gente conversar, preciso da sua ajuda. Estamos vivendo em um meio de extrema individualidade, enquanto a orientação de Paulo é: fuja e siga com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Fazemos isso porque eu não preciso me expor, eu não vou ser vulnerável. Se eu falar dos meus problemas, o que vão pensar de mim? Eu vou ter que me humilhar para contar da minha dificuldade. Eu, como homem, que enfrento essa dificuldade na área moral, nos meus pensamentos, nas minhas acessadas à internet à noite, quando a minha esposa não vê, se eu tiver que abrir isso para outro homem, o que vão pensar de mim? Mas veja, o conselho é: você precisa de outras pessoas para te ajudar com isso. Pessoas que conhecem ao Senhor. Eu gostaria de encerrar esse nosso tempo de meditação com algumas perguntas para o seu coração, que nos fazem pensar nisso que ouvimos nessa noite. A primeira parte deste conselho de Paulo fala sobre fugir. Quais são os impulsos desmedidos, juvenis, imaturos, que estão controlando a sua vida e as suas atitudes? O que ferve no seu coração, a ponto de você não conseguir dizer não para isso? De você falar: eu preciso fugir desse negócio aqui, eu não consigo fugir. Impulsos, desejos de uma vida juvenil. Veja, se você tem uma caminhada com o Senhor, e você não consegue vencer certos pecados em sua vida, você está sendo juvenil. Não importa se você tenha 20 anos, ou se você tenha 70 anos. Isso pode afetar a sua vida. Não importa se você seja homem, se você seja mulher. Quais são esses impulsos desmedidos e quais são as atitudes drásticas que você precisa tomar? Qual é o olho que você precisa arrancar? Qual é a mão que você precisa arrancar? Lembre-se, Jesus está sendo metafórico. Você precisa tomar uma atitude drástica. É a internet a sua dificuldade? É passar pelo mesmo lugar todos os dias a sua dificuldade? Porque aquilo está te tentando para algo ou para alguém? Fuja. Sobre seguir. Precisamos fugir, mas precisamos seguir. Seu referencial de vida cristã está sendo definido pelo quê? Estamos criando um tipo de vácuo moral, onde eu entendo a minha espiritualidade, a minha caminhada com o Senhor, unicamente por coisas que eu não posso fazer. Não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso. E aí eu crio um vácuo, onde não há vida de Cristo, não há proatividade, não há vida de intensidade com Deus, de justiça, de serviço ao próximo, de pregação do Evangelho, de olhar para o necessitado, de olhar para o irmão que está necessitado. O que define a sua vida cristã? O que você precisa seguir, meu irmão, ao mesmo tempo em que está fugindo? Não basta fugir, você precisa seguir. Justiça, fé, amor e paz. Em último lugar, sobre essa realidade de que caminhamos com outros de coração puro, quero fazer algumas perguntas para você refletir. Eu estou trazendo pessoas para caminharem comigo nessa dinâmica do fugir e seguir? Ou estou afastando as pessoas de mim, nessa minha bolha introspectiva? Quantos amigos que caminham com o Senhor você tem?
Quantas pessoas que conhecem a Cristo, que têm uma caminhada com o Senhor, você pode abrir o seu coração e falar: rapaz, eu estou com uma dificuldade na minha vida, eu não estou conseguindo vencer as tentações na área moral, preciso que você ore por mim, preciso ter alguém para eu ligar, para dizer: cara, me ajuda, ore por mim, não estou aguentando. Você, minha irmã, tem alguma irmã, uma colega para quem você pode abrir o seu coração? Você apenas pega o WhatsApp para falar mal de outra pessoa? Veja, meus irmãos, pessoas que com o coração puro invocam o Senhor, pessoas comprometidas com Cristo e com o Evangelho. Você tem pessoas que você tem trazido para você? Ou você mascara a sua consciência, a necessidade de ter outras pessoas na rede social? Tem muitos amigos, segue muita gente, conhece muita gente, mas não conhece ninguém. Cercado por muitos, mas isolado em uma bolha individualista. Se você tem trazido pessoas para perto de você, quem são essas pessoas? São pessoas que de coração puro invocam o Senhor? Ou são pessoas que apenas estão confirmando e legitimando o seu comportamento errado? Não, é assim mesmo. Ah, não, as coisas é difícil mesmo. Não tem problema não. É assim. Sabe aquilo que você quer fazer, que você sabe que está errado, e aí para você se auto-sabotar, você pede um conselho de alguém que vai falar o que você quer ouvir. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, mas é o que a gente faz. Você precisa de pessoas que vai dizer para você: não faça isso. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Já diz Provérbios. Mas os beijos de quem odeia são enganosos. Você precisa de pessoas que vai fazer ferida em você, feridas leais, feridas amorosas, que vão te levar para essa realidade de fugir, ao mesmo tempo que você segue os valores do Evangelho. Em terceiro e último lugar, a última pergunta que eu quero fazer para vocês: você e eu estamos sendo pessoas que os outros podem trazer para o lado para caminhar com elas? Rapaz, eu vou chamar o Paulo porque o Paulo vai caminhar comigo. Eu vou chamar o Rafa porque eu sei que o Rafa vai caminhar comigo. Eu vou chamar o meu Marcos, o Clóvis, porque eu sei que são homens de Deus e eles vão caminhar comigo. Você tem sido essa pessoa? Ou será que no meio da comunidade de Deus a gente olha de um lado para o outro, não vê ninguém e aí precisa entrar na internet? Você está atento às necessidades do seu irmão? Ou essa bolha individualista faz com que você olhe apenas para o seu próprio umbigo e se esqueça de que você é comunidade? Meus irmãos, fujam da secularização. Fuja deste mundo que te aponta para uma direção oposta ao Evangelho. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz que representam a vida de Cristo. Mas lembre-se, você não pode caminhar sozinho. Você precisa de pessoas do Senhor ao seu lado. E seja você essa pessoa do Senhor que vai caminhar com outros nessa dinâmica. Vamos orar. Senhor, queremos agradecer pela Tua palavra, pelo desafio da palavra do Senhor. Deus, nós temos tanta necessidade, Pai, do Senhor em nossa vida. Que o Senhor mude a nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Estamos tão acostumados com os valores do mundo que não percebemos mais que vivemos uma caricatura do Evangelho. Ó Deus, tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Tenha misericórdia da minha vida e dos meus irmãos. O Senhor conhece a vida de cada um. Use o Teu Espírito Santo, Pai. Fale aos nossos corações. Alcance a nossa vida naquela área que o Senhor sabe que temos enfrentado. E que possamos, diante do Senhor, tomar uma decisão
Se Jesus é o Senhor, então a vida não é mais minha. E eu decido viver para o Senhor. Ó Deus, encontre em nós um coração consagrado ao Senhor. Não apenas durante o louvor, não apenas durante a animação do cantar, mas que, como pronunciamos no início da primeira música, que a nossa vida no altar de Deus confirme essa realidade, essa oração, essa adoração. Ó Deus, nos ajude, Pai. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.